Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém, estou muito feliz, queridos. Queridos, se você trouxe Bíblia, abra comigo em Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, do 1 ao 13. Texto muito conhecido, queridos. Uma parábola que é conhecida como parábola das 10 virgens. Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito desse texto. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 delas prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. Então, e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saíram elas para comprar. Chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhora, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade, lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Queridos, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E Jesus está tentando exemplificar ou conversar um pouquinho a respeito do reino dos céus. Se você pega o contexto no capítulo 24 de Mateus, nós temos o sermão escatológico e Jesus falando a respeito da sua segunda vinda, da destruição do templo em Jerusalém, do juízo que viria sobre os fariseus, e ele está falando sobre a sua segunda vinda e o fim das coisas. E ele entra, queridos, nessa parábola tentando exemplificar o reino dos céus. E ele começa falando que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Preste muita atenção aqui, queridos. O reino dos céus não é uma coisa somente futura. Posso ouvir um amém? Não é uma coisa, queridos, somente para o futuro. É algo para se pensar e buscar agora. Mesmo que essa parábola seja uma parábola escatológica, falando e anunciando o juízo e a segunda vinda de Cristo, e eu apontando para essa segunda vinda, queridos, o reino dos céus, queridos, não é uma coisa para nós pensarmos somente no futuro. Aprendemos coisas práticas para hoje nessa parábola. Posso ouvir um amém? E nós precisamos olhar para o reino dos céus como algo, queridos, que seja palpável para nós hoje. Nós estamos no ano da busca, amém? Nós estamos no ano da busca, estamos baseando o nosso ano em Mateus capítulo 6, versículo 33, que fala assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse é o meu versículo de casamento com a Kelly. Quando nós fomos casar, eu olhei para ela e falei: você sabe que você está casando com um futuro pastor, né? Você não está casando com um empresário. Então nós vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Consegue me entender? Esse reino, queridos, pode ser buscado hoje. Ele pode se manifestar na minha e na sua vida hoje. Posso ouvir um amém? Olha o que Lucas 17, capítulo 20 e 21 nos fala.
Lucas 17, capítulo 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com coisas de visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou ele está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre vocês. Queridos, quando nós estamos louvando, adorando a Deus aqui, não é bom? Sim ou não? Você vê a manifestação de Deus, queridos, a manifestação do seu reino. O reino de Deus, ele se manifesta, queridos, nas nossas vidas, quando nós cremos. Um dia, queridos, a pregação do Evangelho foi dita a você, de forma sobrenatural, queridos, nasce uma fé salvífica no seu coração, e de alguma forma que muitas vezes nós não conseguimos explicar, queridos, você levantou a sua mão e você falou: eu aceito essa obra. E você nasceu de novo, você teve um contato com esse reino, e esse reino transformou a sua vida e a sua realidade. Sim ou não? O reino de Deus, quando ele entra, queridos, ele entra transformando vidas. Tem um documentário muito legal, queridos, no Netflix, bem antigo, do início dos anos 2000, queridos, que se chama Histórias Brasileiras, Santa Cruz. Se você colocar Santa Cruz, Histórias Brasileiras, você vai ver esse documentário. Esse documentário mostra a inauguração de uma igreja pentecostal, queridos, bem pentecostal, no meio de um bairro bem simples, queridos. Um bairro que era dominado pelo tráfico. E no meio, queridos, desse documentário, até a mulher que está gravando o documentário, o pessoal que está gravando o documentário, eles não tentam intervir, eles só vão filmando. E eles vão contando a história do nascimento de uma igreja em uma comunidade carente. E depois eles vão pegando os testemunhos, queridos. Testemunho de uma mulher, de uma senhora falando: meu marido bebia, ele batia em mim, ele batia nos meus filhos. Hoje meu marido tem Jesus. E hoje ele não bebe mais. Hoje ele vem para casa e ele me ama, ele compra até material escolar para os meus filhos, e nisso o marido entra e dá um beijo nela, ela olha: ó, você está vendo como ele me ama? Por quê? Porque quando o reino de Deus se manifesta, queridos, a transformação social, a transformação de vidas, a transformação de cultura. Sim ou não? Mesmo, queridos, você olhando ali algumas coisas, o pastor até falou: eu não sou estudado, não tenho isso, não tenho aquilo, queridos, mas o ethos, a essência do Evangelho estava lá, e essa essência do Evangelho traz transformação, queridos. Mudou a realidade do bairro, mudou a beleza do bairro. Eles estavam em um lugar bem simples, e até mostra, eles foram escrever o nome da igreja e saiu torto. E eles falaram: não, tem que apagar, porque nós precisamos escrever retinho, porque para a glória de Deus. As casas, queridos, começaram a se transformar e ficarem bonitas. Por quê? Porque era para a glória de Deus. Porque quando o reino de Deus se manifesta, queridos, ele traz transformação. Não aconteceu na sua vida, sim ou não? E daí você vai olhando a herança disso, queridos. Os pais eram analfabetos, queridos, e trabalham para quê? Crentes, nasceram de novo, começam a trabalhar para colocar os filhos para estudar. E acontece uma transformação, porque é isso que o reino de Deus faz. Ele traz transformação onde ele é implantado. Por que trabalhamos com abertura de igrejas, queridos? Nós estamos nessa pegada desde 2011, de abertura de igrejas. Por quê? Porque eu creio de todo o coração que a igreja local é resposta para o mundo. Senão a gente vai ficar pensando: não, uma melhor educação, não, melhor saúde, mais dinheiro no bolso do povo, queridos. Isso não traz transformação, queridos. São paliativos, queridos. Por quê? Porque se isso trouxesse transformação real, você viria países como Suíça, Suécia, não tendo um alto índice de suicídio. Eles têm de tudo e vivem se matando. Por quê? Porque a resposta do mundo, queridos, está na minha e na sua vida. É Cristo Jesus. Fala um amém aí para me achar que você está acreditando. É isso aí mesmo, queridos. Consegue me entender? E esse reino é real, e eu e você somos agentes desse reino em expansão. Por isso que precisamos aprender sobre esse reino. Estamos colonizando a terra, queridos. Jesus tem o nome acima de todo nome, e nos empoderou para manifestar esse reino. Queridos, o reino de Deus está em expansão, a igreja não está perdendo. Falam amém. Queridos, a igreja está crescendo, avançando. Às vezes as pessoas: a igreja está isso. Queridos, a igreja está crescendo,
A igreja está avançando, está tocando pessoas, existe pessoas fazendo coisas que não são legais, existe, mas existe muito pastor trabalhando sério, queridos, tocando vidas, transformando vidas e expandindo o reino de Deus. Olha o que Hebreus capítulo 2, versículo 8 nos fala. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Está falando sobre Jesus, amém? Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Queridos, tudo é de Jesus. Não existe 1 centímetro quadrado em toda a criação, em todo o universo, que Jesus não possa olhar e falar, é meu. Tudo é dele, o domínio, o poder e o governo estão nas suas mãos, é dele, tudo é dele. Mas você pode olhar para mim e falar, pastor, mas existem lugares onde há fome, destruição, morte, por quê? O autor é Hebreus, ele nos explica, queridos, mas se esse momento ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, na teologia nós falamos, já é e ainda não. Já é, tudo é dele, mas ainda não. Por quê? Porque existe um trabalho meu e seu de sujeitar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Ainda não vemos, queridos, ainda não estamos vendo essa realidade, mas estamos trabalhando para isso. Seus inimigos, através da igreja, estão sendo colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Não existe 1 centímetro quadrado de toda a criação que Jesus não possa falar, é meu. Tudo é dele. As coisas que não se sujeitaram a ele são coisas que ainda a igreja não alcançou. Consegue me entender? Somos agentes de expansão do reino. Todas as vezes que nós ganhamos uma pessoa para Jesus, queridos, todas as vezes que uma pessoa nasce de novo, nós expandimos o território do reino. Por isso que implantamos igreja, por isso que implantamos células, por isso que implantamos grupo familiar. Por quê? Porque cada vez que nós avançamos em um território, ganhamos pessoas para Jesus, elas são transformadas na sua realidade, o reino de Deus toca elas. O que acontece? Uma expansão do território do reino de Deus. O território do reino de Deus são pessoas. Glória a Deus, aleluia. Tocamos pessoas, transformamos e subjugamos os inimigos de Deus para debaixo dos seus pés. Esse é o nosso trabalho. Sim ou não? É por isso que nos movimentamos, é por isso que vivemos, é por isso que somos igreja. Aleluia! A igreja não é um lugar para ter um show, a igreja não é um lugar para a gente se distrair, a igreja não é um lugar de entretenimento, a igreja é um lugar, queridos, onde nós entendemos, compreendemos e manifestamos o reino de Deus na segunda-feira. Tocando vidas, transformando vidas, restaurando casamentos, salvando pessoas, libertando pessoas, levando pessoas para serem íntimas de Deus. Ser como Ele e servir como Ele. Olha o texto da nossa parábola, versículo 25, do 1 ao 4. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. Queridos, quando nós olhamos para essa parábola, todas as 10 tinham o mesmo objetivo, encontrar-se com um noivo. Por isso, queridos, que essa mensagem é uma mensagem escatológica, queridos, aponta para o grande dia. Um dia, eu e você vamos nos encontrar com um noivo. Aleluia. Um dia, eu e você vamos nos encontrar com um noivo, e esse deve ser o nosso foco. Queridos, um dia nós vamos nos encontrar com Jesus. Vamos nos encontrar com Ele. Deus, aleluia. E nós devemos viver, queridos,
como uma amiga da noiva apaixonada. As 10 virgens representam 10 amigas da noiva. Não é um casamento de um noivo com várias noivas. As 10 virgens, queridos, elas representam 10 amigas da noiva. O casamento judaico, queridos, ela começava com o compromisso, com o noivado, com o dote, depois o cortejo. Então ele se ajuntava, tipo nós assim, né? Nós ficamos olhando os pequenininhos, né? Esse aqui daria bonitinho com aquele, né? Até os adolescentes a gente já vai meio, você paga o dote aqui. Eu falei, a gente é quase judeu aqui na igreja. Eu falo, meu Deus, cara. Daí já vai juntando um com o outro, ó, esse aqui dá bonito com esse, né? Ih, ia dar filho bonito. Tipo judeu, assim, a gente vai ajeitando os casamentos assim. Só que o casamento judeu era assim, queridos. Havia o compromisso, o noivado com o dote e depois o cortejo. E essas 10 virgens, elas representam a amiga da noiva. Queridos, amiga. Converse com uma noiva e com as suas amigas. O que elas vão falar, queridos? Casamento. Nós temos uma noiva aqui na igreja. Ela fica pegando no meu pé, eu estou tentando ajeitar uma igreja ali para ela. O que acontece? Ela só fala em casamento. O que gira em torno das conversas é casamento. Ela só tem um assunto, casamento. Organiza, corre atrás, fica nervosa com um único assunto, o casamento. E eu e você devemos viver assim. Nosso assunto é Jesus, queridos. E um dia Ele vai voltar. E um dia eu e você vamos nos encontrar com Ele. No toque da última trombeta. Aqueles que estiverem vivos, vai ser um fechar e abrir de olhos. E vamos nos encontrar com Ele nos ares. E seremos transformados. A sua imagem e semelhança. Em um abrir e fechar de olhos. Isso tem que aquecer o nosso coração. Um dia nós vamos estar com Ele. Quando nós olhamos para a parábola, 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes. Queridos, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para vivermos uma vida prudente. Uma vida prudente. Queridos, olha o que a palavra prudente no original grego fala. Inteligente, sábio, prudente, atento aos próprios interesses. Inteligente e sábio. Não podemos andar nessa terra, queridos, como tolos. Precisamos ser sábios. E não sábios aos nossos próprios olhos, mas sábios aos olhos de Deus. Olha o que Provérbios, capítulo 9, versículo 10 nos fala. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se queremos viver como sábios e prudentes, queridos, uma coisa que nós precisamos ter, queridos, é temor. Precisamos andar no temor do Senhor. Sim ou não? É medo? Não, é temor. Quando olhamos para a parábola, queridos, é 50-50, sim ou não? Que nem os exemplos do Mateus 24. Havia um no campo, um foi levado e o outro ficou. Sim ou não? É 50-50, queridos. E quando você olha para isso, queridos, 5 são prudentes e 5 imprudentes. Queridos, nós precisamos ter temor. Sim ou não? Não estou falando para você não ter certeza da sua salvação. Eu estou falando para você ter temor na maneira que você anda sobre a face da terra. Ande como se Jesus fosse real. Aleluia. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo do 9 ao 10 nos fala. E por isso que também nos esforçamos. Preste atenção aqui. Apóstolo Paulo. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presente, quer ausente. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Um dia, queridos, eu e você vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para prestar contas, queridos. E essa parábola aponta para esse dia. E por isso que precisamos nos esforçar para ser agradável a Ele. Preste atenção aqui em mim, queridos. Existe um esforço da nossa parte. Queridos, existe. Pastor, você sempre fala sobre a graça de Deus, sobre as nossas vidas, queridos. Não estou pregando contra a graça de Deus, queridos, mas existe um esforço da nossa parte. Esforço para ser mais amado? Não. Esforço para receber algo a mais? Não. Esforço para ser agradável a Ele. O amor de Deus, ele é incondicional sobre as nossas vidas. Agora, há uma diferença entre eu viver uma vida que agrada a Ele e uma vida que desagrada a Ele. Sim ou não? Por quê? Porque um dia vai haver o grande e terrível dia do Senhor. Grande para aqueles que são salvos, terrível para aqueles que são condenados. Quando nós procuramos um equilíbrio, queridos, nisso, nós precisamos entender. E a Bíblia fala em todos os momentos conosco, sim ou não? Quando você olha a crucificação de Jesus, queridos, haviam 2 ladrões, sim ou não? Um na direita e outro na esquerda. Um para nos mostrar a misericórdia de Deus, ainda hoje, estará comigo no paraíso. E ao outro para dar uma atenção. Um representando misericórdia e outro representando juízo. Sim ou não? Consegue me entender? Um representa a graça e o favor de Deus e o outro o juízo. 50 e 50. Qual era a diferença das prudentes, queridos, para as imprudentes? Mateus 25, do 4 ao 5. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Queridos, quando nós olhamos aqui, elas eram virgens, esperavam o noivo, tinham lamparinas e todas ficaram sonolentas. O problema não foi ficar sonolento. O problema foi que a diferença entre uma e outra é que uma tinha óleo na sua lamparina e a outra não. Quando nós olhamos, queridos, que todas ficaram sonolentas, nós falamos sobre a vinda de Cristo. Só que nós não precisamos ficar na tensão, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo. Nós podemos descansar em Cristo, porque todas dormiram, sim ou não? As prudentes e as imprudentes descansaram, queridos. Só que uma tinha óleo e a outra não. Quando nós olhamos, queridos, olho para a Bíblia, e óleo faz uma menção ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Quando nós olhamos isso, queridos, e olhamos para isso, todas eram muito parecidas. Olhando de longe as noivas, nem dava para ver diferença entre uma e outra, sim ou não? A diferença era o óleo, queridos, o Espírito Santo agindo de forma regeneradora na vida de algumas. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo do 8 ao 9 nos fala. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Consegue me entender? Sim ou não? Vão haver, queridos, pessoas que parecem, mas não são. São boa gente, mas não são crente, não são filhos de Deus. Você já ouviu aquilo? Sempre falo para você, já ouviu aquilo assim? Pastor, é gente boa, só falta Jesus. Queridos, se morrer vai para onde? Vai para o mesmo lugar, queridos.
Porque parece, mas não são. O texto continua, versículos 6 e 7. Mateus 25, 6 e 7. Mas à meia-noite ouviu um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Queridos, de repente um grito, de repente o ressoar da última trombeta, o dia de se apresentar, o dia de estar diante de Deus. Verso 8. E as imprudentes disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo para o óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Queridos, eu acho que essas aqui eram brasileiras. Sabe por quê? No final a gente tenta dar um jeitinho, né? A gente pega emprestado com alguém, a gente tenta dar um jeitinho. E lá no final, queridos, não tem jeito de dar jeitinho. Posso ouvir um amém? Não tem como dar jeitinho. Queridos, esses dias eu li eu não sei se eu li ou ouvi o testemunho de um pastor que ele teve uma experiência com Deus, queridos, e ele estava no dia da prestação de contas. E ele falou que a sensação que ele tinha, que ele estava em uma sala branca, que não tinha ninguém, somente ele, e ele percebia a presença de Deus. E naquela sala branca, queridos, onde não tinha cor nenhuma, ele falou assim, a sensação que eu tinha é que não tinha como dar jeitinho nenhum, porque só estava eu e Deus, e ele sabia de todas as coisas. E aquilo gerou um temor enorme no coração dele. Por quê? Porque um dia nós vamos estar diante dele e não vai ter como dar jeitinho. No de repente, queridos, não vai ter como dar jeitinho. Um dia a última trombeta vai soar e a prestação de contas vai vir sobre as nossas vidas. Vai ser entre você e... Daí não vai adiantar, não, Deus foi meu pastor, não ensinou direito. Ficava lá, perguntando se estava todo mundo feliz e não ensinava a gente. Foi o pastor, é o pastor. Não, é mulher que tu me deste. Aquela praga daquela mulher que você me deu todo esse problema. Então a culpa não é minha, a culpa é sua, porque você me deu uma mulher estragada. Se você tivesse feito uma mulher melhor, não tinha acontecido isso. Sim ou não? Não. Queridos, quando nós olhamos aqui, queridos, olha o versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Queridos, óleo não se compartilha. Existe uma medida para mim e existe uma medida para você. Pastor, você não acredita no princípio de Hebreus 6, da imposição de mãos? Acredito, queridos, acredito de todo o coração, tanto é que nós oramos impondo as mãos às pessoas. Queridos, mas existe uma medida de óleo para a sua vida, fala um amém aí. Existe uma medida de óleo para a sua vida, queridos. E ele fala: vão aos que vendem e comprem óleo. Queridos, o Espírito Santo é um dom gratuito, já preguei muito aqui para vocês sobre isso, sim ou não? Ele é um dom gratuito, queridos, nós recebemos ele por fé, mas a unção, o óleo, é algo que eu e você precisamos comprar. Existe um preço, queridos. Olha o que Isaías 55, versículo 1 fala: todos vocês que tenham sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. O convite aqui, queridos, e é o ponto central, e que sempre existe um convite, é o quê? Venham. A comunhão com Deus, queridos, é um convite de Deus para nós. Venham. Venham à comunhão, venham estar. Unção, queridos, vem da comunhão, e a comunhão é a resposta de um convite. A unção, ela brota, queridos, da sua comunhão com Deus, do seu tempo com Deus, e Deus nos convida a essa comunhão, queridos. Nunca eu e você conseguiríamos como convidar a Deus.
Nós não conseguiríamos. Por isso que Jesus morreu por mim e por você, para que o convite fosse feito. E hoje o convite é feito para mim e para você. Na cruz ele nos convida à salvação, e isso é mérito dele. E eu e você respondemos a esse chamado. Consegue me entender? Por isso que sempre o chamado vai ser: venham à comunhão. Venham partilhar. Pastor Getúlio, queridos, ele tem uma definição de unção que eu gosto muito. Ele fala assim: unção é o sangue que escorre do meu ego quando esse é golpeado por Deus. Queridos, unção de uma pessoa é o sangue que escorre do seu ego quando é golpeado por Deus. E esses golpes são proporcionados na comunhão. Quando eu e você fechamos a porta do nosso quarto, estamos com Ele, queridos, o nosso eu, queridos, é golpeado, sim ou não? Sim ou não? Você já chegou bravo com alguém diante de Deus? Deus mata aquela desgraça. Aquilo não é ovelha, aquilo é bode, Deus. Aquilo é joio, arranca o joio, Deus. Manda fogo, mata aquele desgraçado. Quando você entra assim, queridos, Deus golpeia o seu ego, sim ou não? Ele vai falar o quê? Não adianta você justificar, ele vai falar: perdoe. É meu inimigo aquela praga, me chamou de bobo. Deus vai olhar para você e vai falar o quê? Ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Queridos, esse é um golpe no teu eu, queridos, no teu ego. O seu ego se fere, queridos, escorre unção, que é o sangue derramado do seu ego. E isso acontece aonde? Na comunhão. Na comunhão, queridos. Esses golpes são deferidos na comunhão, na presença do relacionamento, na entrega e na renúncia. E o convite sempre é o mesmo: venha para o devocional, venha ter tempo comigo. E não é um legalismo, queridos, mas um convite. Sim ou não? É um convite, queridos. O preço da unção está no relacionamento, nas disciplinas espirituais, na oração, no jejum, na meditação da palavra de Deus. Vou falar uma coisa aqui para vocês que eu não falei, nunca falei, queridos, aqui. Só quem sabe disso é a Kelly. Algumas pessoas falam: pastor, você não toma refrigerante porque você é fit, né? Você é formado em educação física, você gosta de exercício, você não toma... Sabe por que eu não tomo refrigerante, queridos? Porque eu gosto muito. Porque eu gosto muito. 2004, queridos, a primeira vez que eu vi o pastor Getúlio ministrando. Estávamos na igreja, o pastor Getúlio estava ministrando sobre libertação, queridos. Começou a impor as mãos, queridos, virou um inferno lá na igreja. Nunca vi tanto demônio por metro quadrado, queridos. Aquela demoniada assim, eu falei: meu Deus do céu. Quando eu olhei aquilo, queridos, aquilo me despertou para o chamado. E eu falei: eu quero fazer isso. É isso que eu quero. Na minha ingenuidade, não sei, eu não conhecia muito da palavra de Deus, comecei a entender um pouquinho mais, tive o privilégio de viajar com o pastor Getúlio em 2005 para Bagé, nós abrimos a comunhão cristã de Bagé, eu estava junto lá com ele, ficamos uma semana fazendo o processo de libertação, a abertura da igreja, a formação dos grupos, estava lá com ele em 2005, quando eu olhei aquilo, queridos, comecei a aprender sobre jejum, sabe o que eu falei? Eu falei: Deus, eu nunca mais tomo refrigerante, mas eu quero a unção igual a essa. Você pode olhar para mim e falar: pastor, isso aí é meninice. Tá, na época podia ser infantilidade teológica, mas eu não tomo refrigerante até hoje porque eu fiz um voto com Deus, em cima de uma disciplina espiritual. Não estou dizendo que isso é a resposta, queridos, mas em cima disso, queridos, minha mãe está de prova. Eu chegava, queridos, muito jovem, comecei a expulsar demônio. Orava, as pessoas caíam endemoniadas. Eu chegava em casa e falava: mãe, hoje vou dormir feliz. Ela: para com isso. Eu falava: vou dormir feliz, expulsei demônio. Ela fala: para de mexer com isso. Depois vai dar ruim. Mas, queridos, começaram a me chamar muitas vezes para pregar nos lugares, não porque eu tinha uma boa palavra, queridos, porque no final eu orava e acontecia algumas coisas diferentes. Eu não tomo refrigerante porque eu não gosto, é porque eu gosto muito. E eu ofereci diante de Deus, falei: nunca mais eu tomo refrigerante, faço um voto com o Senhor. Até hoje, querido, se eu ver Pepsi Twist, eu chego a babar no canto da boca assim, eu falo: meu Deus, Jesus conhece meu coração. Consegue me entender? Para alguns pode ser: meninice, queridos. Nos esforçamos para agradar. Imagine, querido, se a gente veste o que a gente quer, se a gente come o que a gente quer, se a gente só faz o que a gente quer,
a gente não tem um Senhor. Aleluia. Sim ou não? Deus tem uma vontade, não tem? Se Deus que é maior que você tem uma vontade, automaticamente você já subjuga a sua vontade à vontade dele. Porque ele é maior do que você. Então não dá para comer o que a gente quer, não dá para fazer o que a gente quer. Se fosse fazer o que a gente quer, a gente já matava uns 3 aqui e fazia churrasco de ovelha, queridos. Só que eu não posso. Aleluia. Jesus chamou para amar, então daí alguns você tem que olhar, não posso dar uma cadeirada, tem que amar. Porque, queridos, a unção, ela tem um preço. Ela tem um preço, queridos. E esse preço é o relacionamento. Repete comigo, relacionamento. Queridos, a nossa igreja, ela funciona pela comunhão, sim ou não? Comunhão com Deus, comunhão nos grupos familiares, é estar junto, queridos, do discipulado. Sim ou não? Desde que nós iniciamos como? Comunhão. Sim ou não? Comunhão. Sentamos juntos, rimos juntos, choramos juntos, brigamos juntos e resolvemos juntos. Sim ou não? Comunhão, queridos. Relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Olha o que Atos capítulo 4, versículo 13 nos fala. Lembre-se que Pedro era iletrado, queridos. Pedro não era estudado. Olha que interessante. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você já conheceu alguém que exala Jesus? Que você vai conversar com ele, a pessoa exala unção, assim. Que você vê e você percebe a unção na vida dela. Sim ou não? Você já conversou com pessoas que você fala assim, tem alguma coisa? É um doutor em teologia? Não. Às vezes não tem nem estudo, queridos. Mas tem o relacionamento. Nada contra estudo. Mas tem o relacionamento. Você senta, queridos, e você olha. Eu lembro a primeira visita que eu fui fazer para o Hans e Elmira. Eles lembram. Eu fui fazer uma visita. Eles já me conheciam. No dia que a gente orou junto, queridos, uma presença de Deus, uma unção. Eu falei para Kenny, aqueles ali são nossos. Vão andar com a gente. Por quê? Porque Deus manifestou, sabe aquela unção gostosa assim? Consegue me entender? Sim ou não? Por causa do relacionamento. E nós somos chamados ao quê? A se relacionar com Ele. Quando nos relacionamos, nós começamos a encher as nossas vasilhas. O óleo vai sendo derramado. E essa compra, queridos, ela tem um tempo. Olha o que versículo 10 ao 13 nos fala. Preste muita atenção. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhe digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a... Queridos, como a Bia iniciou o culto hoje, nós precisamos vigiar. Por quê? Porque um dia a porta vai se fechar. Um dia, queridos, a porta de salvação dos gentios, ela se fecha. Romanos capítulo 11. A restauração de Israel se inicia. A segunda vinda do Messias vai ser como a primeira para eles. Eles reconhecem a Cristo Jesus. E nós nos encontramos com Ele. Consegue me entender? Um dia isso vai se fechar. Um dia isso vai acontecer. Um dia a porta vai se fechar. E eu espero, queridos, de todo o coração, encontrar todos vocês lá. A minha oração, queridos, e sempre foi essa: que nenhum dos nossos se perca.
que nenhum se perca. Por isso, vamos vigiar e viver uma vida de relacionamento íntimo com o Pai, se relacionando com Ele, estando junto na comunhão, estando junto nos grupos familiares, estando juntos no culto. Vigiem, queridos, um dia essa porta vai se fechar. Como a Bia falou, pode ser agora, queridos, nesse exato momento. Pode ser daqui a 200 anos. Viva como se fosse acontecer agora. E trabalhe como se fosse acontecer daqui a 200 anos. Por isso que continuamos trabalhando. Não vamos fazer as nossas malas, se trancar dentro da igreja aqui e falar assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós queremos ir embora. Queridos, nós temos muito trabalho para fazer. Muito. Por muito tempo a igreja se fechou assim, né? Vamos esperar que o mundo fique lá fora. Queridos, nós precisamos ir lá fora, queridos, tocar pessoas, salvar pessoas, restaurar pessoas, sim ou não? Mas nós precisamos viver com esse desejo de agradar a Deus e de viver um relacionamento íntimo com. Você recebe essa palavra no seu coração?